Voltamos, gente. Nossa terceira parte é histórico. O Senta que lá vem história aqui nesse pano. Trouxe uma temática que é pertinente e assim, que eu acho que é importantíssima, né? Que foi a temática de entender a Barra dos Coqueiros, a ilha de Santa Luzia, né? E assim, nesse debate, a gente está entendendo um pouco através do que das memórias de quem é do local, quem vivenciou o local, quem conhece o local, né? É importante destacar, né, que a história da Barra, as memórias da Barra dos Coqueiros, muita coisa boa, né? Tem muitos fatos históricos. É terra, como a gente sabe, que passou imperador, é terra que passou franceses, é terra que chegaram portugueses, que teve criação de gado e ainda tem, que teve salinas, que tem parque eólico, termoelétrica, que tem um porto do nosso estado, que tem dunas, mangabas, gragerus e cajueiros, que o coqueiro que veio de fora deu nome ao lugar. Essa é a Barra. É a Barra que agora se destaca economicamente e socialmente, sim. Mas é uma Barra que tem uma dedicação a uma santa católica, Santa Luzia, mártir, né? Que a gente ouviu na memória de Edneia, né? E eu expliquei aqui que desde 1793 já é registrada essa devoção com a capelinha, né? E início do século XX vai receber seus primeiros retábulos, seus primeiros adornos, né? Com a igreja de São Benedito, ali no centro histórico, no núcleo, né? No embrião da Barra, né? E agora a gente vai ver outras nuances da geografia. Já vimos economia, já vimos especulação imobiliária, que é algo que você que vai fazer o concurso vai pedir, sim. Você que está acompanhando, você está vendo, né? Eu brinquei, daqui a pouco, será que a gente vai ser a Barra sem coqueiros? Né? Será que a Barra, que se emancipou de Aracaju em 1953, precisamente no dia 25 de janeiro, né? Hoje está vendo essa importância a ser em Aracaju devido à dinâmica? Não é que eu estou dizendo que a Barra vai deixar de ser Barra, não, viu, gente? Não é isso, não. Mas hoje, praticamente, talvez se tornou o quê? Se configurou como um bairro, né, da cidade de Aracaju. Estamos falando da zona metropolitana, que é o que eu vou perguntar aqui a Tereza, essa zona metropolitana, aonde está inserida a Barra. Qual a função que ela tem? Né? A gente viu na minha fala, na segunda parte, que é histórico isso, gente. Uma terceira parte da nossa live. Que a live só vai no máximo estourando duas. Mas como o assunto é importante, o assunto é valoroso, a gente viu através das memórias, agora através da história e da geografia, vamos ver outros fatos. Vou chamar de novo nossa amiga Tereza, professora historiadora, e geógrafa. Vou voltar a falar um pouco da Barra, suas nuances, na relação da geografia. Trouxe algumas demandas da história. Tereza, vem outro ping-pong. Beleza. A Barra faz parte de uma zona metropolitana. Na hierarquia urbana, na terminologia da geografia urbana, não. Para nós, a gente entende como nossa região metropolitana, nossa Aracaju. A gente sente isso, porém, na hierarquia urbana, Aracaju e os municípios, né, de Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, eu já falei Socorro, né? Bom, esses municípios, certo? Eles fazem parte, na verdade, desse arranjo urbano com Aracaju e torna Aracaju uma capital regional. Porque, para ser uma zona metropolitana, ele precisa ter uma população que passe dos milhões, entendeu? De habitantes. Já na capital regional é a partir de 800 mil, ou seja, Aracaju, somando Aracaju, né? 572 mil habitantes. A Barra tem hoje 30.400 habitantes. São Cristóvão, 79 mil.
e Socorro 160 mil. Esses municípios, essas cidades juntas, em termos de população, junta aí 841 mil habitantes. Então, Aracaju já é uma capital regional. Né? Tem uma função mais complexa, né? Oferece mais complexidade de serviços, de comércio, enfim. Então, na nossa zona metropolitana, no nosso entendimento não, é a nossa região metropolitana, mas é capital regional, certo? Tá, essa capital regional do que nós chamamos oficialmente de Grande Aracaju, né? Essa Sim. cidade, esse município da Barra dos Coqueiros, ele exerce que função hoje? Vendo a especulação imobiliária, vendo a economia e entre outros fatores também que tem nessa relação de transportes. O que é a Barra? Eu brinquei aqui, até no início, acho que você viu, da fala dessa terceira parte, que antes a Barra fazia parte de Aracaju. Né? Estava sobre a jurisprudência, né? Sobre a responsabilidade de Aracaju. A partir de 1953 ela fica emancipada, torna município. Sim. Mas, hoje, para mim, pelo pouco, né, conhecimento da geografia e do urbanismo, eu acho que acaba se tornando quase uma volta de ser um bairro da cidade de Aracaju. Sim, na verdade, a diferença, a distância, né, da Barra hoje para Aracaju é só a distância da ponte. Que uma coisa, por exemplo, é quando você, na década de 90, né, até 2006, antes da ponte ser inaugurada, que você ficava 1 hora esperando a balsa, 2 horas. A conexão, o tempo de conexão com a Barra era diferenciado. Hoje você atravessa a ponte Aracaju-Barra se você quiser de bicicleta e você já está na Barra dos Coqueiros. Entendeu? Então, o município da Barra hoje, ele tem essa função de habitação, de moradia, junto com o turismo, obviamente, né? Porque lá na Barra dos Coqueiros, nós temos muitas casas de veraneio que o IBGE denomina de domicílio de uso ocasional, ou seja, sim, os donos têm aquela casa lá, às vezes aluga para outra pessoa, às vezes vai passar um final de ano, entendeu? Então, assim, é mais de moradia, certo? Não tem serviços muito complexos. É tanto que, por exemplo, o bairro Farolândia de Aracaju, ele é mais populoso do que a própria Barra dos Coqueiros, certo? Nós temos bairros em Aracaju que são mais populosos do que a Barra, certo? Então, tem essa função de moradia. Se você, até nós aqui, se a gente for trabalhar, por exemplo, numa escola, né, que somos professores, próximo do centro, a gente vai preferir morar onde? A gente vai preferir morar no Robalo ou na Barra? Na Barra, porque é mais próximo. É mais próximo, certo? Então, tem essa questão da função de moradia. É como se a gente estivesse em um bairro mesmo, certo? Então. Obviamente que dentro dos bairros da Barra tem diferenças, né? Socioeconômicas, mas tem muito disso. Você pega uma lotação, rapidinho você já está na Barra. Né? Você pega ali uma lotação. Antigamente ficava ali no Clube do Vasco, né? Aí agora é ali próximo já da Coelho Campos. Maria Feliciana. Isso. Aí você pega, no instante você já está na Barra dos Coqueiros. Uma lotação, rapidinho, assim. E mesmo o preço da passagem. Certo? Outra demanda aí que você acha que é importante a gente trabalha aqui. Aí, principalmente uma coisa, eu gostei, eu gosto de uma coisa que o IBGE faz na comemoração do aniversário de municípios, que ele faz no site oficial dele e no Instagram, que é falar de um município como se fosse uma pessoa. Ele faz isso com as capitais, certo? Se a Barra dos Coqueiros fosse uma pessoa, né? Que idade teria? Qual seria a escolaridade, né? Então, assim, na minha análise lá das informações do IBGE Cidades, certo? No portal do IBGE, se a Barra dos Coqueiros fosse uma pessoa, ela seria uma mulher de entre 30 e 39 anos, certo? Seria uma mulher com baixa escolaridade fundamental, certo? Não seria uma mulher com ensino médio nem com nível superior, seria com fundamental. E também seria uma mulher católica. Sim. A maioria da população da Barra é católica, então seria uma mulher católica e uma mulher parda. Rapidinho aqui, Tereza. Vai colocar. Vocês que estão chegando agora, a gente já falou, vocês vão ver aí, a primeira e a segunda parte já está publicada no IGTV,
vai também para o YouTube. E a gente está indo para um fato histórico, a terceira parte de uma live na expressão. Que o normal são só duas partes mesmo. Como o papo é importante, interessante, e a gente viu os relatos que a gente teve aqui, então a gente está indo para a terceira parte, que vai ser também pouca, porque pelo adiantar da carruagem, o tempo também que a gente está acompanhando. Há também um limite, isso é bom lembrar aqui. O que Tereza está falando agora? A Tereza está traduzindo a barra com uma pessoa. Então você que está acompanhando, que tem que saber os dados, pega isso, porque facilita. É uma dica. Poxa, mulher, na hora da prova. Então, a maioria tem uma questão sobre a questão da religião, que é a parte cultural, a barra é católica. Então, volte para a gente entender. A barra como uma pessoa, ela seria como, Tereza? Se ela fosse uma pessoa, né, olhando para a pirâmide etária da Barra, a maioria da população se encontra entre 30 e 39 anos. Ficou, né, em segundo lugar entre os 10 a 14 anos. Só que, majoritariamente, é de 30 a 39 anos, certo? Então, seria uma pessoa... Isso. Então, seria uma pessoa de 30 a 39 anos, certo? De acordo com o IBGE Cidades. Seria uma mulher, porque a maior parte do município, né, no caso, a maior parte da população é feminina. Seria uma mulher parda, seria uma mulher católica, certo? E seria uma mulher que ganha, que o PIB per capita do município é esse aqui, R$ 13.000 por ano. Porém, 45% da população do município da Barra dos Coqueiros vive com até meio salário. Vive com R$ 500. É menos do que o auxílio emergencial. 45% da população da Barra dos Coqueiros. Há uma desigualdade na Barra. Sim. E aí, só para complementar um negócio a você, quando a Barra é criada, é um município que tem a igreja, poucas residências às margens do rio, para dentro do município, para dentro da ilha. Você já tem algumas residências do que hoje é Atalaia Nova, muitas delas de palha, de barro, de taipa, nos anos 50. Isso é importante destacar. Estou trazendo, sabe o que, Tereza? O relato do IBGE já no primeiro censo da Barra, em 1955. E nesse censo, mostra lá a relação ainda forte da sua antiga matriz, né, sede, que era Aracaju, né, na beira do rio. E aí, também mostra, que até a Diné está colocando aqui, os inúmeros sítios e a inúmera área rural dessa Barra dos Coqueiros. Entende? É o gato ali. Nessa Barra dos Coqueiros. Entende? Pois bem, pode ter a continuidade. Então, Oswaldo, em relação aos acessos, né? Quando a gente estava combinando como a gente trataria essa nossa live, você trouxe essa questão do cruzeiro, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente vê quando a gente desce da ponte, certo? Que aí também tem a questão da topofilia que eu falei lá no começo, né? Que a gente vê quando a gente desce da ponte na Barra. A gente vê Santa Luzia, né? E as rotas a partir da Santa para o município ou para fora dele, né? Então, o município se conecta com Aracaju através da ponte Construtor João Alves, certo? Se você quiser seguir para o litoral norte, você pega a SE 100. Sim. Se você quiser seguir em direção a leste, certo? Você tem que pegar, no caso aí, a rodovia José de Campos, e para ir para o centro da Barra, você pega a Avenida Oceânica. Então, são 3 rotas a partir da Santa. Certo? Sim. E tudo ali gira, né? Para você chegar, para você sair, você passa pela Santa, pela bênção de Santa Luzia, certo? Bom, em relação, eu queria falar uma questão sobre meio ambiente, Oswaldo. O IDH da Barra, sobre o IDH da Barra, Aracaju é 0,77, da Barra dos Coqueiros é 0,6. Bom, em relação a um aquífero,
na Barra dos Coqueiros, certo? Aquífero? Aquífero. Sim. Nós temos o maior aquífero do estado na Barra dos Coqueiros. Interessante. Olha aí, olha. Certo? É algo Então, assim, assim, é uma informação importantíssima. O poder hídrico da Barra, né? Sim. Como que prevendo o futuro, eu não sei, a bandeira e o brasão tem Vamos essa explicar questão, esses né? símbolos municipais, né? Pronto. O brasão do município da Barra dos Coqueiros e a bandeira, ambos, tem na sua simbologia tanto a questão do navio, né? Mas também tem uma fábrica, certo? Vou puxar essa questão da fábrica quando eu falar do aquífero. Então, há um tempo já na universidade, por causa dessas comunidades tradicionais que a gente já tinha falado na parte anterior da live, que vivem ali no Jatobá, que vivem ali nas proximidades, né? Litoral Norte, certo? Tinha, sim, uma necessidade, inclusive da própria Barra, de criar uma unidade de conservação estadual, né? Que era o Parque das Dunas, certo? Que sabia-se que é a questão desse aquífero que tinha sido descoberto, que é o aquífero Marituba. Recentemente foi uma luta, foi um período de muita luta, certo? Da universidade, dos pesquisadores, das comunidades tradicionais. E recentemente o aquífero foi criado para a proteção da região do Parque das Dunas, que levou o nome do aquífero, né? O Parque, né, Estadual Aquífero Marituba, né? E aí, nesse parque, nós temos espécies extremamente endêmicas, certo? Lembrando daquela coisa que a gente estava falando de espécies exóticas, né? Que são espécies que são levadas de um lugar para outro, se adaptam bastante, certo? Espécies endêmicas da região são espécies dali, nativas. Extremamente endêmicas, só tem ali, certo? Então, assim, nesse local, além da questão da vivência, né, dos trabalhadores, né, da pesca, das marisqueiras, do extrativismo com as dunas, eles estavam buscando também criar essa unidade de conservação justamente para proteger o aquífero, como também para proteger as espécies que ali vivem, espécies de restinga, certo? No caso, né? E também espécies de fauna, como, por exemplo, que são extremamente endêmicas e só tem ali, na Barra dos Coqueiros, certo? Que é a trepadeira da restinga, a lagartixa da praia, que é uma espécie de réptil, certo? Sempre vivas, uma espécie de sempre viva que também só dá lá, só tem lá. E tem a perereca de bromélia, que é uma planta também. Temos aí trepadeira e perereca. Mas a trepadeira da restinga e a perereca, que é bromélia também, que são vegetais, certo? Então, nós temos aí espécies extremamente endêmicas e daí a importância para a criação do parque, né, Marituba. Tanto para as comunidades que vivem das dunas, como também para a preservação dessa água, certo? Como também para a preservação dessas espécies e por causa da beleza cênica, né, das dunas. Porém, a intenção do governo do estado, né, talvez até da prefeitura e de Santo Amaro das Brotas, porque esse aquífero está entre a Barra e Santo Amaro, certo? De criar esse aquífero é para, futuramente, esse aquífero abastecer um complexo industrial aí na Barra dos Coqueiros. Então, tem-se uma intenção, certo, de se construir um complexo industrial aí na Barra dos Coqueiros, para além, no caso, né, da Celce e do Parque Eólico. Pois bem, você entender isso, desse desenvolvimento, como eu estava falando dos marcos políticos históricos, a Barra fica emancipada em 25 de novembro de 1953, em relação a Aracaju, né? Isso é a administração estadual de Arnaldo Garcês, né? Arnaldo Hollenberg Garcês. E outra curiosidade, nos anos 80, a Barra vai ter um prefeito que vai passar mais do que o mandato previsto para igualar as primeiras eleições da redemocratização, as eleições municipais de 1988. E isso é interessante destacar, que é o Natanael, né, Mendes, que vai praticamente passar 6 anos governando a Barra. Além disso, as disputas políticas que vão ocorrer entre dois grupos,
né, o atual prefeito Ayrton Martins veio na disputa histórica com o Gilson dos Anjos, né, que durante um bom tempo, até agora no início dos anos 2000, né, sempre alternava o Gilson dos Anjos, sempre ligado ao grupo do ex-governador, né, e ex-prefeito João Alves Filho, que vai ser o responsável já de especular o que seria a Barra. Por quê? Na Barra dos Coqueiros, gente, é um lugar de muitos projetos históricos para a cidade, para o estado de Sergipe. Por quê? Sempre foi induzido a pensar que lá poderia avançar. Só o primeiro grande fator econômico, eu disse que foi a pecuária, né? Bem pequena, mas havia a pecuária ali. Ela vai ser importante para a navegação, vai receber o porto, a alfândega vai ter um trapiche, isso é bom destacar. Sim. No século XIX, importante. Depois vem a Salinas, que foi bem citada aqui por Edneia. As Salinas. As Salinas eram fortes entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, entre esse estuário do rio Sergipe. Pois não. Sobre essa questão de Salinas, é importante a gente lembrar que ambientes estuarinos, né? Ambientes de estuário. E aí, o que é que vem a ser um estuário? Vem a ser um tipo de foz, certo? De um rio, de uma ligação de uma bacia hidrográfica com o oceano ou com o mar, certo? E ambientes estuarinos têm uma capacidade, né? Por conta da questão da salinidade das águas, certo? Locais de depósitos, certo? De sedimentos que você pode extrair sal, né? Dependendo da qualidade da água, da origem dos sedimentos. Então, é bem propício mesmo. A gente tinha no Rio do Sal, inclusive aqui onde eu moro, do Bugio, era muito comum o Bugio, Jardim Centenário, Salinas aqui. E também na questão da Barra dos Coqueiros, essa questão das Salinas, certo? Isso. Então, é muito comum isso. Então, ambientes estuarinos são bem propícios para isso mesmo. E os coqueiros nativos deu com que a Barra, a partir dos anos 40, né, como Sergipe durante um bom tempo, né, Tereza, e até hoje, né, um dos maiores produtores de coco, é o chamado Coco Bahia, Sergipe se destacava na produção do beneficiamento do coco, que a Barra, até foi citada aqui, né, a questão da extração do óleo de coco, hoje tão famoso aí, óleo de coco, né, o próprio leite de coco era beneficiado fortemente, né, e o coco foi importante nesse período da economia de Sergipe, do século XIX, final do século XIX e início do século XX. Não vamos esquecer que um dos leites de coco mais famosos nacionalmente era o leite de coco Serigi, produzido até hoje, né? Produzido por uma indústria sergipana, como entre outros leites de coco. E lá tinha dois que eu tive que pegar aqui a cola. É relatado nos anos 60 e depois que as empresas Vieira Sampaio Indústria e Comércio Limitado, né, companhia, começava já a produzir o leite de coco. Né? Isso é importante a gente destacar, porque facilitava, né, para a economia local, isso mesmo, Lucas, esse beneficiamento do coco acabava se tornando até algo de subsistência para muita gente. Né? Então a gente tirava a sua subsistência, desculpe, dentro da extração do coco. A Mangaba se destaca nessa área, né? Eu acho que é importante destacar, também nesse trabalho das catadoras de Mangaba, né? É importante. E voltará a Barra, o porto que passou aquele pouco tempinho no século XIX na Barra, ele voltará a ser discutido e ser colocado em evidência, não é isso? A partir dos anos 80. É importante destacar que a partir dos anos 80, né, pegar precisamente aqui por dizer, começa o debate. Quem é que traz esse debate? Né? Por beneficiamento do coco, essa importância do coco. Né? E vem cada vez mais da Barra estratégica. É o ex-governador Augusto Franco. Por quê? Ele queria também exportar o que sua família produzia, o açúcar. E a Barra também estava ligada a essa produção açucareira. Ok? E é interessante, bem lembrado, Edivaldo,
A produção do leite de coco, dessas fábricas de coco, né, de leite de coco, beneficiamento do coco, é algo que explica aquela fábrica dentro do brasão do município, É né? muito, muito interessante isso. E outra curiosidade que é importante é que Sergipe tinha um único porto, que era o Porto de Aracaju. E tem um problema seríssimo com a calha do nosso rio Sergipe. Esse estuário com muita sedimentação. Nunca foi muito bom para a navegação. Sempre aqui eram navios Sim. e embarcações de pequeno porte. E o que acontece? Em 1982 começam os debates do porto. E conseguirá Sergipe, que o porto de Sergipe, que se chamou Terminal Marítimo Inácio Barbosa, fazendo essa homenagem ao o fundador da cidade de Aracaju, idealizador também dessa transferência. Em 1994, o porto de Sergipe passa a se chamar o porto terminal marítimo Inácio Barbosa passa a se chamar Porto de Sergipe em 1994. Mas lembre que todo esse marco do desenvolvimento econômico, a parte do porto, começa nos anos 80. Outro fato importante, na administração de João Alves, na sua segunda administração, de 90 a 94, é criada, né, é fundada a primeira ponte de ligação da Barra com o continente, que é sobre o canal do Pomonga, que ligará a Barra a Santo Amaro. Porque até então, para você ter acesso à Barra, só era de barco. Tudo na Barra chegava através ou do mar, ou dos rios. Você não tinha esse acesso rodoviário. E só no início, no final dos anos 80, início dos anos 90, que é construída essa ponte. Oswaldo, uma curiosidade, né? Você trouxe muito bem essa questão da calha do Rio Sergipe, né? Da sedimentação, do porquê do porto de Sergipe, né? Do terminal marítimo Inácio Barbosa. Uma curiosidade é que, assim, que após a construção, né, do terminal marítimo, houve uma mudança no processo de sedimentação, certo? Do nosso litoral aqui, da Barra dos Coqueiros, certo? De sedimentação. Houve uma mudança na dinâmica dos sedimentos, porque com a construção do porto, obteve-se mais uma progradação de um lado, certo? Do lado norte, certo? E mais erosão do lado sul. Então, houve uma dinâmica, certo? De erosão causada por essa ação antrópica. Mudou um pouco aí a dinâmica dos sedimentos, certo? Litorâneos, por causa do porto de Sergipe. Inclusive, falando dessa questão de sedimentos, é bom lembrar que a Atalaia ali, a Atalaia Nova, né? Vocês falaram lá no começo da live a questão do mole, né? Daquelas rochas que foram colocadas ali do mole. Então, ali, tudo aquilo ali modificou um pouco a sedimentação, certo? Do rio também. E com o crescimento urbano do município da Barra dos Coqueiros para ali, para a Atalaia Nova, também houve essa dinâmica de alteração ali, de erosão e progradação, fazendo com que muitas casas ali, né, de veraneio sofram constantemente com processos erosivos, certo? Sim, bom destacar. Outra coisa interessante é a equipe PEJRJ perguntou, em 1980, o Porto de Sergipe era território de Santa Amaro? Então, essas disputas territoriais pelo beneficiamento do porto. Por quê? Quando surge o porto, necessariamente vai precisar da ponte que ligará a Barra Santa Amaro. É um caminho só. Por quê? O porto necessitava da BR-101, que é a principal rodovia que corta o estado de ponta a ponta. E aí o que acontece? Primeiro, na administração de João Alves Filho, né, ele pensa, já elabora a proposta de ter essa rodovia estadual, né, que liga ali Santa Amaro na entrada da BR até o porto na ilha de Santa Luzia. E aí o que acontece? Em 1983, ele pensa já botar, asfaltar esse caminho.
logicamente, dava acesso à cidade de Santo Amaro. Acreditou, e sempre tinha nessa noção, que era o Porto de Santo Amaro, mas dentro do território da Barra dos Coqueiros. Entende? Então, o Porto é da Barra dos Coqueiros, mas sim, era considerado território de Santo Amaro, por questões políticas. É bom sempre destacar isso. Regionais, de municípios, por ali mesmo. Ok? Uma coisa importante, deixa eu ver, a gente destacar aqui também, é que o porto, o terminal é chamado de offshore. Por quê? Há uma linha de 2,4 km para a costa, da costa para o mar. Porque ainda, para ter acesso ao porto de Sergipe, você tem uma calha rasa, por causa do nosso litoral. Explique essa razão, Teresa. A nossa plataforma continental é grande. Ela é grande por causa do processo de deposição de deposição dos sedimentos do Rio São Francisco, deposição dos sedimentos do Rio Japaratuba. Então, todos esses sedimentos tornam o nosso litoral, a nossa plataforma continental enorme. Sim. Entendeu? E aí, no caso, nossas águas aqui, né, do nosso estado, de modo geral, são praias, assim, com águas rasas. Não é como você, por exemplo, caminhar assim, você caminha assim uns 10 metros, você já está no fundo. Não, não é isso. Aqui é diferenciado justamente por causa desses estuários aí. Essa questão dessa dinâmica desses sedimentos, essas deposições, tornando a nossa plataforma continental maior. Ok. Não, lembre que o Porto é do início dos anos 80, né? Mas quem mais vai incentivar é o João Alves. Mas é uma obra do Augusto Franco. Ok? Amigo, em relação... fale. Pode falar. Não, eu queria lembrar também, a gente falando de porto, dessa questão portuária, da cara do Desculpe, obrigado. Augusto Franco o quê? É porque é o pai, né, gente? A gente tá falando das oligarquias de Sergipe, é no governo de Albano Franco. Bem lembrado. 94 para 95. Lembrando, só para uma lembrança, né? Lembrando que aquela problemática com o navio da H Dantas, né? Que é uma empresa de transporte marítimo privada, que colocou no Rio Sergipe, ali de frente com a barra, né, de mesmo, e que a gente podia ver daqui, é essa questão também desse navio que trouxe alguns problemas ambientais aí para o município da Barra dos Coqueiros, principalmente para quem morava perto, né? Dessa questão das pragas urbanas, dessa questão também da ferrugem, certo? Que trouxe alguns problemas, e quem comprou foi Sebastião Garcês, não foi, amigo? Sim, isso. Para desmontar, né? Para desmontar a carcaça, né, do navio da H Dantas aí, que ficava ali naquele estaleiro da Santa Cruz, que é da própria H Dantas também. Pois bem, eu quero que vocês gravem esse nome, que eu acho que é importante, que é Jacinta Veloso Passos. Quem é esta mulher? Uma baiana, né, formada em pedagogia, é importante destacar isso, e era casada nada menos com o irmão de Jorge Amado, James Amado. E aí é interessante chegar até o professor Carlos Liberato disse, deixa de falar da Revolução. O que é importante destacar? Essa mulher, ela era militante do Partido Comunista Brasileiro, né? Ela rodou o Brasil lutando, né? E coisa. Em 1962, né? Quem estava governando Sergipe, Seixas Dória, né? Ela literalmente, vai chegar à Barra dos Coqueiros. Precisamente na onde? Na Atalaia Nova. Agora vocês imaginem a Barra dos Coqueiros nos anos 60. Né? Ainda uma pequena povoação, gente. Né? Muitos pescadores, caiçaras, marisqueiros, catadoras, né? De mangabas, entre outros frutos. Né?
E chega essa militante do Partido Comunista, que o que a gente poderia chamar, né, professor Liberato, no terreno fértil para o movimento. Para quem não sabe, depois acompanhe, tá na Expressão Sergipana, que compartilhamos esse fato. E foi relatado pelo professor médico também, Antônio Samarone. Né? Jacinta, ela tinha uma importância nesse cenário. A Barra, você imagina a Barra nos anos 60, o analfabetismo, a miséria. Se até hoje nós relatamos em dados, sim, imagine aquela época. E ela veio o quê? No período que está um grande boom político, 1962, esse período, né, de transição da renúncia de Jânio para o governo, né, parlamentar, depois o governo total de João Goulart, e ela começa a organizar, né, a mobilizar ali, né, a população em busca de melhorias e principalmente, né, nas mobilizações políticas de Aracaju. Então Jacinta, ela vai organizar esses pescadores e literalmente resistir ao golpe de 1964. Como ela era desconhecida, mas ela começa a se tornar referência aos militantes comunistas de Aracaju e dessa região. Tem eles o Hélio Mangueira, entre outros, que estão para relatar. E o que vai acontecer, meus amores? Quem está aqui acompanhando até agora, Heróis da Resistência, na terceira parte. Ela é presa por ter esse posicionamento, né? Ela foi colocada, né, como louca, naquela época eram os manicômios, né? E Jacinta foi entregue aos porões dos manicômios como uma forma de repressão do Estado, né? de retirá-la. Né? Mas Jacinta, eu acho que ela está sendo lembrada aqui nessa live, porque ela faz parte da história. Pois é. E é mostrar que a Barra é um lugar de luta. Por quê? A partir dos anos 80, com a grande ocupação ali e a visibilidade da Atalaia Nova, você sabia que a Barra vai se tornar um refúgio grande, né, para a população LGBT? Principalmente a Atalaia Nova, que era afastado do núcleo, né? A gente pode dizer assim, preconceituoso, né, que ameaçava essa população, que era Aracaju, mais afastado, né? É uma cidade com a tradição católica e tal, tudo, mas era um lugar que ali, boa parte dessa população LGBT, né, se refugiava, né? Se tornava um pouco mais livre, né, para amar quem queria amar. Né? Você tinha o caso de Jacinta mostrando como esse povo também é resistente. Né? Eu vi o pessoal dizendo, é importante valorizar a identidade cultural. Eu acho que a Barra tem uma identidade cultural. Com certeza, com certeza. Se algum daqui que estiver presente, né, nessa live, vai fazer o concurso passar, tome para si que você vai ser funcionário público de uma cidade que tem uma história muito grande. Que você não só aprendeu no concurso público, sabe? Ela explicou. Ela já explicou aqui. Expliquei de novo. É um bairro. Ela explicou. É um bairro. Porque se fosse povoado, seria distante do centro da cidade, né? Seria bem mais distante. Como hoje, com a ocupação e especulação imobiliária, ele já está na condição de bairro. Ele é a Praia da Costa. Ok? Porém. Só para deixar mais claro, né, para quem tem dúvidas, o que é que vai definir o que é e o que não é bairro, né, na Atalaia Nova, no caso, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer município do Brasil, o que é bairro e o que não é a lei municipal. De acordo com a lei municipal, de acordo com a lei que é votada na Câmara, aí você vai ter a institucionalização de bairros ou não. E também do planejamento, do plano diretor da cidade. Sim. Pois bem, eu trago agora um dos marcos, eu acho, que urbano, histórico e político
que envolveu também interesses políticos, né? Lembrando aqui, só para complementar, é no governo de Albano, mas quem já começa a incentivar a construção do porto é o Augusto Franco, nos anos 80. Ele vai administrar Sergipe no final dos anos 70, início dos anos 80, né? E ele vai ser um dos que, principalmente, tem interesse comercial, interesses econômicos para com o porto naquela região, ok? Voltando a falar, você tem um marco que é no dia 24, desculpe, de setembro de 2006, é inaugurada a ponte Construtor João Alves, popular Ponte Aracaju Barra. Gente, uma curiosidade, vocês sabiam que o interesse de ter uma ponte já vem desde o final do século XIX? Porque a Barra era, como fosse, vamos colocar, uma localidade da capital. Sim. E necessitava dessa ligação. Então se estudava, tal, tudo. Mas economicamente, estruturalmente, Sergipe era inviável fazer uma ponte daquela proporção que hoje nós conhecemos. Né? E tem uma coisa interessantíssima, meus amigos. Pensou em construção de uma ponte já nos anos 50, com o processo, né, da valorização das rodovias, com a era JK. Mas a ponte só se concretizou na terceira gestão do João Alves Filho. Ele é um dos que vai mais incentivar a construção da ponte, porque terá interesses próprios por terrenos para especulação imobiliária, não só ele, como outras lideranças políticas e econômicas de Sergipe. Você tinha também a questão do porto, que deveria ter uma ligação rodoviária com a capital, né? Um carro que tinha até entanto era a ponte do canal Pomonga. Lembrando que antes da ponte Aracaju Barra, na administração de Albano Franco, isso no início dos anos 2000, é inaugurada a ponte Barra-Pirambu, uma conexão importante para o litoral norte do nosso estado. Isso é principalmente 2001. Ok? Ela está pedindo para repetir. Sim, são esses os povoados. Touro, Canal, Olhos d'Água, Capuã, Jatobá, certo? Ok. Então você observa que a ponte é um marco para o município. Acho que boa parte desse desenvolvimento, né, Tereza? Agora eu quero que você até traga. Com certeza. É por causa da ponte, com né? certeza, é por causa da ponte, né? Enquanto que, como eu disse, nos anos 90, anos 2000, até o começo dos anos 2000, a gente ficava, no caso, esperando balsa, tototó, né? Era mais complicado de você atravessar. Hoje, com a bicicleta, você atravessa de pé se você quiser. Obviamente, se você gostar de caminhar. Tranquilo, você atravessa a ponte Aracajubá, você já está na Barra dos Coqueiros. Então, assim, facilitou muito. Então, toda essa transformação que a gente está vendo hoje na Barra dos Coqueiros, ela vem por causa dessa ponte. Ponte essa que traz conexões e desconexões também. Certo? Pois bem, além disso, nos anos 80, né, a gente precisa destacar, nos anos 80, é inaugurado o Hotel da Ilha, que é um marco para o turismo nessa região. Então, da ilha que está ali próximo da Praia da Costa. E depois vai ter vários nomes, vai ter nome Starfish. De Ouro. Eu já estive lá quando era Starfish, para revisão de vestibular. É de Ouro. Hoje é Maicai, né? Não é Prodigy, não? Prodigy. Olha, a gente até fica perdido. Maicai, mas antes era Prodigy e foi de Ouro, e antes foi Starfish. E antes foi Hotel da Ilha. Hotel da Ilha. Que era um hotel de uma grande importância. Além disso, nesse motivo do turismo, você vê também uma valorização das praias no litoral. É interessante, tem que analisar isso, né? No turismo. Sim, na verdade, assim, houve uma apreensão, né?
um estalar de dedos de que praia trazia recurso, uma vez que se você vender o litoral, você consegue, né, fazer o turismo e tudo mais. Então começou-se a vender o litoral do Brasil todo, de modo geral. E aqui não foi diferente, mesmo com a nossa cor d'água, né, diferenciada por causa do processo de sedimentação. Certo? Então, o nosso litoral aqui começou a ser vendido e a ser pensado para o turismo também. Nessas praias, assim, nossas praias mais tranquilas, desertas. Outra coisa que eu acho que é importante aqui nós destacarmos é que a Barra ela vai demandar para Aracaju alguns serviços. Por exemplo, o shopping no período colonial. Isso, o litoral não tinha valor. Não tinha valor nesse período. O que ele serviria era o quê? De ser porto, né? E a primeira área de colonização, né? De povoamento dos portugueses. Mas você não tinha esse olhar que a gente tem hoje do turismo, desse capitalizado, um olhar capitalista sobre capitalizado, é bom que é este. E aí, meus amigos e minhas amigas que estão aqui acompanhando, Tereza, nós temos que destacar aí uma Barra que hoje ela está produzindo energia, ela está coisando, mas ela tem áreas de preservação, Tereza? Tem. Que foi assinado recentemente o aquífero Marituba, né? Que hoje é o Parque Estadual, certo? De conservação. É uma unidade de conservação estadual para resguardar estes animais, essas espécies, certo? Endêmicas da região, certo? E tem toda essa questão da beleza cênica, além de que também tem a questão da preservação, tanto para as pessoas das comunidades tradicionais, como também, possivelmente, vai haver futuramente conflitos relacionados ao uso dessa água aí do aquífero Marituba. Mas, em termos de unidade de conservação, hoje, foi assinado esse ano, foi essa questão dessa unidade de conservação, Parque Estadual Aquífero Marituba. Ok. Semelhante ao aquífero Marituba, a esse parque estadual, nós temos aí a Grota do Angico e a Mata do Junco. É na mesma assim, linha, né, de pensamento desses dois, da Grota do Angico da Mata do Junco. Pois bem, depois da gente entender um pouco a economia, a vegetação, os dados, né, a configuração, a relação da Barra dos Coqueiros. Acho que a gente, para concluir essa terceira parte histórica, né, espero que vocês tenham aprendido um pouco da história desse local. Espero que vocês tenham pego aí quem está para as atividades, né, para os estudos do concurso, que foi adiado. Graças a Deus, né? Exatamente, Miriam. Miriam, arqueóloga, né? Professora. Sim, Miriam. Também. Não, é importante destacar a ocupação do homem nessa região, né? E também os animais que vivenciavam aqui antes do período, né, colonial, né? Eu não vou mentir para você. Jaboatã, né? Como é o nome do... Jatobá, desculpe. Jatobá, né? Quais é os outros também? Nome de povoados, que já mostra a presença. No caso, você quer saber o nome dos povoados, né? Não, os nomes dos povoados que na toponímia já carrega a presença desse sujeito antes do período colonial. Capuã. Jatobá, Pomunga, Japaratuba. Isso tem uma explicação, né? Você vê essa importância antes do português. Claro que o português vai trazer a sua língua, né, o seu domínio, a sua repressão, a sua fé, né, Capuã, isso mesmo. São termos que esses povoados que eu citei, que mostra isso que Miriam falou. E hoje, Miriam, como você mesmo deixou até claro, tem vestígios da presença desse sujeito antes. Né? Não sei onde já encontrou, as regiões que encontrou, mas é importante. Esse homem que ocupou o litoral sergipano, esse homem que ocupou a ilha de Santa Luzia, né? Não só esse homem, mas a fauna,
né, existente antes da colonização, a flora, né, Sim. e toda essa topografia que a gente tem que entender um pouco, né, a relação desse homem antes do português. Importante contribuição você deu agora de provocar, Miriam, para a gente olhar mais Essa questão arqueológica, né? isso. A gente pensa que a Barra é algo recente, é algo que é dos anos Não. 50. A gente percebeu nessa noite que a Barra vem desde o século XVI, com a presença portuguesa. Mas antes disso, como Miriam colocou aqui, tem muita história também. A arqueologia está aí para nos trazer essas respostas, como também a história. Agora, eu penso também que a gente hoje, agora para a gente concluir essa noite, como eu disse, nessa terceira parte histórica, eu vejo que hoje a Barra dos Coqueiros pode cumprir um papel, né, de como interesse econômico, de como interesse do chamado desenvolvimentismo, né, do desenvolvimentismo, né, capitalista. Obrigado também, professor Carlos Liberato, e também pelas contribuições aqui que foram colocadas nessa noite, né? Mas, como eu estava colocando na minha fala, eu acho que é importante a gente perceber que a gente pode ter mais alguns anos à frente dessa barra. Talvez a barra sem coqueiros, esses coqueiros, até o professor mesmo disse, da África ou da Ásia, que não é daqui, isso aí já é certo, né? Pode ser uma barra sem coqueiros, pode ser uma barra mais desigual do que ela já é. Alguns têm tudo, outros não têm nada. Né? Desigualdade imensa. Ela pode ter problemas ambientais gravíssimos. Né? Se não tiver uma boa gestão costeira, um bom plano diretor e executores, né? Pessoas do Poder Executivo comprometidas com isso, vai ter muitos danos ambientais, sim. Sim, sim. Outra coisa importante a destacar que a gente vai ter. A gente pensa em saneamento básico, né? Vocês sabiam que poderia ser, voltando para o século XIX, poderia ser pensado um projeto de Pirro para a Barra, até porque a Barra fazia parte do que era Aracaju. Mas por que não foi lá? Porque não tinha água potável. Não tinha acesso à água potável. Interessante isso, né? E você vê uma ilha que é cercada de água, mas talvez essas águas elas não sejam potáveis para o consumo já do século XIX. Por quê? Talvez no Rio Sergipe já o grau de salinidade, né? Sim. Entre outros. Mesmo a gente sabendo que hoje tem um aquífero, né? No subsolo dessa ilha e tal, desse município. Mas a gente tem essa reflexão. Então, assim, espero que a Barra dos Coqueiros. Sim, sim. Só para finalizar, inclusive, a gente tem problema de abastecimento de água, inclusive nesses povoados aí que margeiam o Poumonga, certo? Que o povoado Canal e o povoado Touro, eles têm dificuldade de abastecimento de água. Muitas das casas, muitos dos bares e restaurantes que tem nessa região aí do povoado Canal e do povoado Touro, utilizam-se poços artesianos. Não tem um tratamento. Sim. Então, a questão do saneamento básico é uma problemática, a questão ambiental, dessa ocupação desenfreada. Né? Tipo, Miriam trouxe um negócio aqui, o quanto de vestígios arqueológicos pode estar sendo, né, encontrado, mas estão sendo aterrados. Encontrado ou remexidos. É um problema seríssimo. A gente está numa área, a gente está numa área sensível, né, Tereza? Sim, sim. A área sensível. Então, o desenvolvimento é importante. Agora com sustentabilidade, com responsabilidade social. Né? Existem muitas ocupações, porque é a prova de que falta residência. Mas alguns conjuntos surgiram, sim, mas isso não reflete o que boa parte da população merece. Né? Mas é um lugar de histórias, de memórias e de paisagem. Suas considerações finais, mensagens. Não, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? Meus amigos da geografia, meus amigos de infância, tive parente de ex-namorado que estava assistindo, tanta gente, entendeu?
Tenho muitos amigos que viram, que me mandaram um oi, que disseram que ia assistir. Agradecer a você, certo, por ter me chamado para ocupar esse espaço aqui na expressão. Mostrar um pouco do meu conhecimento, né? E talvez até da minha inexperiência, certo? É, mas também gostaria de agradecer a você, a expressão, aos meus amigos da geografia. Inclusive, lembrar que todos esses conhecimentos que a gente tem, e aí valorizar a ciência, vieram de pesquisadores das universidades, de nós que nos interessamos para buscar esse conhecimento. Então, tudo isso que a gente traz aqui tem pesquisadores e pesquisadores interessados na área da geografia humana, na área da geografia física, na área da geohistória, na área da história, da memória. Tudo isso que a gente traz aqui é baseado na ciência, baseado em pesquisas científicas, baseados em artefatos, em análise, em reflexão. Então, tudo isso é um conhecimento. É importante a gente valorizar a ciência e a ciência humana, certo? Importante destacar. Gente, sensacional. Eu estou vendo aqui todo mundo festejar, né? O Pomonga é considerado o canal filho que teve a pergunta, mas também é Rio, não é Sim. isso? É Rio, sim. Que acaba ligando Bacia. o Rio Sergipe, o Rio Japaratuba é uma obra do século XIX, o escoamento da cana. Mas é interessante a gente conversar, entender que um lugar não é só simples fatos, relações e dados, não. Tem memórias, tem vidas. Sim. O professor Sérgio trouxe um negócio importante, que esse desenvolvimentismo da Barra valorize as catadoras de mangaba, os catadores de sururu, de caranguejo, que já está sumindo, né? Essas catadoras de frutas típicas, né? do local, né? A gente tem que entender, principalmente aqueles que vão fazer o concurso, volta aqui a dizer, passando, e boa sorte a todos que vão fazer, a mensagem que também a expressão deixa aqui, mas tenha discernimento, tenha mente que você será o funcionário público de um lugar de muita história, muita tradição, de uma vegetação sensacional, ainda o que resta, né, de uma arqueologia a ser descoberta, né? Pode ser um lugar do futuro, do desenvolvimento? Pode. Mas esse lugar tem história, tem memórias e paisagens. Com isso, encerro nossa live histórica, acho que de muitos minutos, que ficarão aqui no IGTV e no YouTube. Acompanhe lá. Boa noite, muito obrigado, Tereza. Muito obrigado a todos que participaram. Se cuidem, fiquem em casa. Vamos escutar mais a ciência e não a quem nega, ok? Usem máscara, álcool em gel. Aqueles que vão fazer o concurso, boa sorte, viu? Se preparem. Utilizem muitas das vezes para estar estudando as lives. Essa daqui é uma delas. Obrigado, Edneia, que acompanhou todas elas. Lucas também. Muito obrigada por agradecer aqui a todo mundo. Também. É de forma coletiva que a gente tem espaços como esse. Ah, não tem muita gente. Não, a gente está preocupado às vezes com o número. Porque vai ficar. Pois é. É um registro. Isso aqui é um registro, é uma análise perfeita de discussões, de debates. E se você ainda não curtiu, não conhece a expressão, vá lá, curta, compartilhe, entende? E eu vou deixar o spoiler da próxima live. E assim, eu acabei esquecendo já do spoiler, mas eu vou confirmar aqui. Porque professor é isso. Desculpe, mas a gente às vezes esquece. Vamos falar de um fato importantíssimo nos anos 80. Vocês já ouviram falar da greve da Petromisa? É um fato importante da história dos trabalhadores do Brasil e também, meus amigos, sabe do quê? Na redemocratização do Brasil e de Sergipe. Boa noite, se cuide. Tchau, tchau. Próxima live aqui na Senta que lá vem história. Compartilhe, comente e divulgue. Nós fazemos para você. Senta que lá vem história. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.